A Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, lançada em 2012 pelo governo federal, tem impulsionado os estados na construção de marcos legais para este setor. O projeto paulista foi formulado pela Frente Parlamentar em Defesa da Produção Orgânica e Desenvolvimento da Agroecologia. 48 deputados estaduais compõem essa frente parlamentar, com o apoio de mais de 80 representantes da sociedade civil e também militantes. Nós vamos conhecer esta proposta no programa Em Discussão de hoje com os nossos convidados. Márcio Stanziani, secretário executivo da Associação de Agricultura Orgânica e também presidente da Câmara Setorial de Agricultura Ecológica. A agrônoma Ondalva Serrano, a deputada Ana do Carmo, do PT, e o deputado Aldo Demarque, do Democratas, ambos os parlamentares coordenadores da frente parlamentar da qual nós estamos falando. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Em Discussão. Márcio, para a gente situar a questão inicialmente do agrotóxico no Brasil, nós somos ainda os campeões mundiais no consumo e produção? O que mais consumimos. Produção não. Somos os que mais consumimos agrotóxicos, né? Então é uma preocupação muito grande da nossa parte, que sempre pensamos em produzir sem agrotóxico, é ampliar essa base. E, infelizmente, hoje nós somos ainda muito pequenos, mas eu acho que há uma grande perspectiva, porque hoje nós temos o grande aliado que, digamos, é o consumidor de produtos orgânicos, que está tendo mais consciência e tem demandado que se tenha mais produtos para se consumir. Então, o nosso trabalho, que já na nossa associação, nós estamos fazendo aí 28 anos de existência, em que a gente sempre trabalhou e batalhou por políticas públicas na área, perceber que existe uma demanda gigantesca por produtos orgânicos, mas ao mesmo tempo essa demanda ela não consegue acompanhar, a produção não consegue acompanhar essa demanda. Então eu acho que essa política que estamos construindo hoje aqui na Assembleia, ela vem nesse sentido de poder atender à demanda da população do estado de São Paulo. E veja, a questão do agrotóxico é uma coisa bastante complexa e não atinge só quem consome, mas atinge quem aplica e atinge eventualmente quem esteja ali no local que está sendo aplicado. Quer dizer, então, a gente tem muita preocupação em que haja uma redução substantiva disso, que os cuidados sejam bastante grandes. Então, veja, mas a nossa praia é a agricultura orgânica, digamos assim, né? A nossa praia não é exatamente essa questão de combater diretamente o agrotóxico. Nós queremos ter uma agricultura de base ecológica e que cada vez mais promover a transição, que é um momento bastante importante, né, daquele agricultor que exatamente não sabe como fazer essa transição. Nós temos hoje um trabalho, até junto com o governo do estado, nessa questão da transição, uma coisa que a gente pode abordar um pouco para frente, nesse debate, mas o que eu queria deixar é que nesses meus 35 anos de militância, essa formulação dessa política estadual talvez seja uma das coisas mais importantes, porque isso vai poder ordenar as ações do estado de São Paulo no âmbito do nosso segmento, né? E poder lá na ponta nós temos mais produtos para consumir, é isso que nós queremos. Ondalva, eu queria saber a sua opinião, ainda nessa questão do agrotóxico, tudo bem, a praia aqui é a agroecologia, mas eu queria a sua avaliação sobre esse incômodo lugar, primeiro lugar do Brasil no consumo de agrotóxico. Eu acho altamente preocupante para cada pessoa, individualmente, né, saber que os produtos das suas refeições do dia estão altamente carregados de substâncias químicas tóxicas, né? E que mesmo existindo um certo cuidado, né, na preparação dos alimentos, né, você não está isento dos danos que eles provocam. Os exames, os laboratoriais que são efetuados atualmente nos mostram essa grande preocupação. Sim. Deputada Ana do Carmo, vamos entrar então na questão da frente parlamentar, de todo esse trabalho elaborado ao longo dos últimos anos. Como é que tudo começou? Como é que foram divididas as fases dos trabalhos dentro da frente parlamentar? Então, é bastante interessante porque
Eu e o Aldo tem, né, como você colocou aqui, são mais da metade dos deputados, né, que assina essa frente. Mas, assim, o Aldo e o deputado Aldo Demarque e a Ana do Carmo, nós levamos esse trabalho para frente aqui na Assembleia. E o que é importante, que eu me orgulho muito e agradeço muito, são essas associações, né, que veio junto participar, né? Então, aqui está presente a doutora Ondalva Serrano, que é uma grande lutadora, pesquisadora, nessa área, conhecedora, e o Márcio Stasiani, né? E aí os dois, junto com mais de 80 entidades, participaram e participam esse período todo de 4 anos das reuniões dessa frente e vem ajudando, trazendo subsídio para nós, trazendo, mostrando, porque, na verdade, eu sou o instrumento, sou uma das representantes, o deputado, mas quem são conhecedor do que vem acontecendo lá na ponta são eles, não é verdade? Então, assim, essa participação deles foi muito bom. Essa participação não deixou a frente parar de trabalhar, né? E além da participação deles, tem a participação de muitos funcionários da Secretaria da Agricultura, funcionários do Embrapa, funcionários do INCRA, que veio nesse período contribuindo também, né? Então, assim, foi um trabalho muito extenso e assim, com a presença muito maciça dessa militância. Então, assim, foi assim, eles abraçaram essa causa, né? E a gente nos apoiou, então isso está indo para frente. Tanto é que chegou na construção, na elaboração desse projeto, né? Que é um projeto importantíssimo no meu modo de ver, né? Que a gente protocolamos nessa casa e que a gente conta agora com o apoio dos 94 deputados para que esse projeto seja aprovado, né? E contamos com que o governador vá sancionar e que isso vai virar lei aqui no estado de São Paulo, diante do que está sendo falado aqui, né? São Paulo é o estado que mais consome produtos químicos nos produtos que a população consome. Então, isso é muito sério. E já existe, viu, Mauro, pesquisa que a maior parte dos casos de câncer aqui no estado de São Paulo é por conta do agrotóxico. Então, isso é um investimento na saúde pública, é prevenir, né? Na verdade, o investimento que o governo do estado, que o governo federal, que as prefeituras venham a fazer para ajudar os pequenos produtores a produzir, né? A investir no orgânico, já está investindo na saúde da nossa população, né? Então, essa prevenção, ela é muito importante. Então, é um trabalho longo, é um trabalho difícil, é um trabalho de conscientização também da nossa população. Portanto, assim, é um trabalho que não pode parar, porque não basta só o governo apoiar, as prefeituras, o governo do estado, federal, as prefeituras, eu, o deputado Aldo, os outros todos os deputados, mas se nós não conscientizarmos a população que eles precisam consumir o orgânico, que o orgânico, às vezes, a cenoura é um pouco menor, a beterraba, mas a gente vai estar consumindo alimentação saudável. Então, essa conscientização é muito importante e eu quero aqui dizer para todos que eu estou muito feliz e muito contente, porque para mim, quando a população, as entidades, as pessoas participam, as propostas andam, né? A coisa flui e dá certo. Então, eu estou muito feliz por isso. E a minha assessoria, com a assessoria do deputado Aldo, tem estado muito junto com esses movimentos, construindo junto. Então, isso é um avanço, é a gente mostrar que é possível, de partidos diferentes, a gente estarmos junto numa luta muito justa. E eu estou muito junta do deputado Aldo e a gente tem se entendido muito bem, a gente se dá muito bem em defesa desse projeto, em defesa da agroecologia e agricultura orgânica aqui no estado de São Paulo. Então, eu quero agradecer muito. Deputado Aldo, o nome corretinho, Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica.
segue as diretrizes da política nacional, que já tem 5 anos, e que já tem um plano de execução, inclusive, a política nacional. Embasado em 2012, que foi feito o decreto da política nacional. Evidentemente que embasado nesse decreto, né? Mas o que fica, assim, registrado é aquele ditado que diz que quando você sonha sozinho, acaba virando apenas um sonho, mas quando você sonha com uma coletividade, sonha e acaba tornando-se realidade, né? Eu estou aqui vendo o Márcio falar que está há 31 anos, né, nessa causa. 35, deputado. A Ondalva, né? A dona Ondalva, então, nem se diga, né? Especializada. Eu cheguei aqui na casa, já estou no 6º mandato, encontrei com a Ana do Carmo, aí que deve estar no 3º? Quarto mandato, né? Nos damos muito bem, e quando você encontra algumas pessoas que falam a mesma linguagem, né? Tem os mesmos... fica muito mais fácil, né? Eu estou falando porque há 31 anos atrás, aliás, há 36 anos atrás, eu fui prefeito da minha cidade de Rio Claro. E eu já lá comecei com um projeto da agricultura orgânica. E é por isso tudo que acabou acontecendo. Porque com quem que eu fiz? Qual foi o parceiro que eu fiz lá? Foi a Fundação Mokichi Okada, que hoje ela está, a Corem, está ligada à Fundação Mokichi Okada. Uma fundação, evidentemente, só por isso, né, são japoneses, né, que vieram para o Brasil e trouxeram isso aí. Eu, na verdade, como prefeito naquela época, Márcio e Ana do Carmo, eu não acreditava, porque não se falava em outra coisa a não ser produzir com adubo químico, com defensivo. Eu não acreditava. Assinei lá o meu decreto como prefeito, não acreditando muito, mas depois eu vi a produção que eles fizeram naquele território que nós cedemos da prefeitura, fazendo alimentos saudáveis para a merenda escolar do município, já naquela época. Estou falando coisa de mais de 3 décadas, né, que eu estou sentindo, por isso que eu falo. Então, quer dizer que para nós que estamos aí, realmente é a realização de um sonho. Orgulho. Porque a Ana falou bem, se você não tiver uma política pública, se você não tiver um instrumento legal, você, evidentemente, aqueles que querem produzir e estão cheios de dificuldades pela frente, evidentemente que não produzem. E nós aproveitamos essa gente que querem produzir com dificuldade que está encontrando para sentar na mesa conosco, com essas entidades não governamentais, para fazer o nosso projeto. Não foi apenas e tão somente os assessores parlamentares dos deputados que fizeram isso. Sentou na mesa para isso, para discussão, a Associação da Agricultura Orgânica, que foram eles, o pessoal da Mokichi Okada, outros colaboradores, outros, vamos dizer assim, produtores, né, familiares, cooperados, de cooperativas. Então nós ouvimos tudo. Sabe por quê? Essa frente começou há 4 anos, mas nós começamos a trabalhar nesse instrumento que nós estamos falando aqui agora há 2 anos. Foram 2 anos de discussão, né, para sair essa minuta desse projeto, que felizmente já foi protocolado, já está na primeira comissão sendo analisada. Nós tivemos também a oportunidade de estarmos no Colégio de Líderes, né? Eu acho que foi muito importante, já fala tanto do Márcio como da doutora Ondalva, falar para os nossos líderes, né? Ali estava representando todos os partidos, né? Os deputados, a importância de você produzir uma alimentação saudável. Como bem disse a Aninha, a Ana do Carmo, desculpa da intimidade, mas como ela bem disse, você está fazendo uma medicina preventiva, dando essa alimentação. Porque as crianças hoje, se habituarem, vamos dizer assim, a comer isso aí, eu me lembro bem que a coisa de 2011, eu tive um projeto de lei aprovado aqui da horta nas escolas, visando isso aí, que as crianças das escolas pudessem ir na terra e saber qual o valor nutritivo daquilo que elas estavam plantando e colhendo, né? Se você colocar isso na tenra idade,
você pode ter certeza que em uma geração você conserta tudo isso aí, né? Você acaba habituando as crianças a se alimentarem de uma forma saudável. Então, eu acho que nós, tanto eu como a Ana do Carmo, com a colaboração de todas essas pessoas que nós estamos acabando de falar, nós vamos marcar, eu pelo menos tenho certeza, que nós vamos marcar um tento significativo aqui na casa como legisladores. Ô Márcio, vamos tentar resolver aqui um paradoxo. A gente tem, estamos discutindo aqui a política estadual de agroecologia e produção orgânica, vem na esteira da política nacional, como bem destacou o deputado Aldo, em 2012. Então a gente tem um Estado amplo, um Estado maior que está preocupado com essa questão, porém facilita o uso de agrotóxicos no agronegócio. Então, como é que a gente tira esse nó do meio do caminho aí? Essa é um paradoxo, não? É um paradoxo. Bom, nós temos aí, digamos, vários problemas a enfrentar, né? Como eu falei, nossa praia é a agricultura orgânica, mas também a gente acaba atuando aí, por exemplo, um dos projetos que hoje a gente tem ajudado aqui dentro da casa mesmo é a questão da pulverização aérea, que é uma outra questão grave, porque a pulverização aérea não tem como delimitar quando você pulveriza, né? Infelizmente, quando o avião passa aqui, o trabalho que ele faz, a área que ele atinge é uma área muito grande e isso não deixa de ser uma preocupação muito grande para a gente e tem atingido pessoas que plantam organicamente, né? A pulverização aérea tem sido muito ruim nesse sentido. Mas eu acho que, de alguma maneira, dá para conviver. A lei ela tenta prever essa convivência. A gente tem batalhado para que algumas questões que foram aprovadas de distâncias, né? Às vezes aprovaram uma distância de 100 metros, nós achamos que tem que ser 1 quilômetro, aí fica lá nos 500 metros. Então a gente tenta avançar nessas questões, né? Veja, é um paradoxo, mas eu acho que a agricultura orgânica do Estado de São Paulo ela tem uma possibilidade muito grande de avançar, porque tem muito agricultor familiar que não precisa plantar com agrotóxico, não precisa, né? E nós pensamos muito assim, nós não trabalhamos com alta escala, quer dizer, a nossa coisa é trabalhar com pequeno, com produção local, né? Preferencialmente fornecendo para localmente. Então, por exemplo, nós temos um grande projeto que nós também fomos protagonistas da Associação da Agricultura Orgânica, que é o projeto da Lei da Merenda Escolar Orgânica na cidade de São Paulo. Esse projeto está virando uma referência mundial, não é? Por causa do tamanho da cidade de São Paulo. E nesse projeto nós aprendemos muito bem, quer dizer, foi um aprendizado interessante na questão de como fazer leis. Então, como aqui dentro também a Frente Parlamentar nasceu já suprapartidária e a gente tem trabalhado isso e achamos que é uma coisa que atinge a todos, então não a um partido só, mas a todos os partidos. Então a questão de ter nascido suprapartidário com a coordenação do deputado Aldo e da deputada Ana foi muito importante para a gente. Então eu acho que assim, eu acho que é plenamente possível conviver. Agora, o que falta e é o que a gente está pretendendo na lei é ordenar essas ações do governo do Estado. O governo do Estado tem ações na área da agricultura orgânica, mas muito pontuais e desordenadamente, orçamentariamente falando, porque não existem rúbricas dirigidas ao nosso setor. Então essa lei ela vai trazer esse ordenamento nos vários setores que são necessários ter esse ordenamento. Então para a gente é importante isso, porque a gente ficava tentando, né, colocar um dinheiro ali para produção de semente, depois produção de muda, depois quer dizer, ou seja, havia uma série de coisas que a lei, nós pretendemos, ela resolve essa questão e dá mais tranquilidade para o gestor público poder investir na nossa área. Então o governador ele vai ter aquelas rúbricas, ele poxa, dá para investir aqui, investir ali, ele mesmo pode trabalhar essa política. Como hoje não existe, fica uma coisa completamente solta. Nós temos que entrar em brechas que não são nossas, quer dizer, que é da indústria que usa o agrotóxico e não a nossa, e nós temos caminhos diferentes, né? A gente usa, por exemplo, mais recursos humanos do que máquinas, a gente prioriza o uso de recursos humanos
em detrimento de máquinas. Mas, ao mesmo tempo, uma das coisas que nós precisamos são máquinas para a agricultura familiar. Hoje, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, se desenvolvem muitos equipamentos para a agricultura familiar para facilitar a vida do homem no campo. E aqui no Brasil a gente fez o contrário, né? A gente acabou com aquelas tecnologias para o pequeno produtor. Então, ou seja, tem um caminho muito grande a se trabalhar, mas nós acreditamos e temos dito isso, às vezes esses paradoxos acontecem nas discussões que a gente tem com o governo, que é plenamente, a gente pode sentar na mesma mesa e podemos estabelecer, digamos assim, os nossos espaços, né? Eu acho que a indústria química, né, a agricultura que usa, tem que repensar um pouco esse modelo. Na realidade, a gente gostaria que repensasse, mas eu acho que é plenamente possível você ter grandes espaços de agricultura orgânica e poder atender essa população. Como eu falei, só na cidade de São Paulo são servidas 2.200.000 refeições por dia, e a nossa lei prevê que em 10 anos tem que ser tudo orgânico. E isso vai ser um grande desafio. A lei, ela é exatamente indutora da produção orgânica. E nós queremos depois avançar essa lei para o estado de São Paulo. Essa roda vai ser gerada pela demanda, não tem outro jeito. O agricultor não pode ficar plantando para depois ir atrás da venda desse produto. Ele tem que ter a demanda, quer dizer, a demanda estabelecida, e aí vamos fazer o planejamento e vamos planejar e vamos plantar para poder atender essa demanda. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa em discussão. Estamos falando hoje sobre o projeto de lei número 236, de 2017, que institui a política estadual de agroecologia e produção orgânica no estado de São Paulo, uma matéria proposta pela Frente Parlamentar em Defesa da Produção Orgânica e Desenvolvimento da Agroecologia, frente coordenada pelos deputados que estão aqui, deputado Aldo Demarque, do Democratas, e deputada Ana do Carmo, do PT. Vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa em discussão. Estamos falando hoje sobre o projeto de lei que institui a política estadual de agroecologia e produção orgânica. Ondava, como é que essa política estadual vai estabelecer a transição da produção convencional que existe aí para a produção orgânica? Olha, eu visualizo algumas linhas. Eu começaria falando da primeira, que diz respeito à sequela que ficou do grande crescimento do agronegócio, mas em detrimento da pequena produção. E diz respeito ao nível de relação entre as famílias que moram no campo e as famílias que moram na cidade. Essa leitura que as famílias da cidade fazem do agricultor, da família do agricultor, criou uma pequena pecha, né, que faz com que as famílias do campo não sejam valorizadas. Então, eles são verdadeiros artistas que, junto com a natureza, junto com os ecossistemas, produzem alimentos saudáveis de uma forma racional, de uma forma sustentável, e foram desvalorizados. Hoje, dificilmente um jovem da família do campo quer continuar sendo agricultor. Então, esta política pública agora vai abrir uma grande possibilidade de resgate. Então, as famílias da cidade, que são as consumidoras da produção de alimentos saudáveis, né, valorizando estas famílias de produtores, né, e dando estímulo para que os jovens continuem absorvendo o know-how gerado por seus pais e agora aprimorem o processo produtivo. Existe também uma outra linha de ação que eu acredito que vai ter um grande impacto, é que tem certas áreas de ação, de conhecimento, que são inseparáveis. Pesquisa, ensino e assistência técnica são 3 áreas inseparáveis, elas têm que atuar conjuntamente. Então, quando nós temos pesquisa de agricultura orgânica,
quando nós temos, ou de agricultura agroecológica, né? Temos também o ensino, a educação, resgatando a importância destes processos produtivos sustentáveis, né? E, ao mesmo tempo, você tem também o suporte aos serviços de assistência técnica aos agricultores. Você ajuda a transcender a fragilidade que hoje nós temos no campo da produção de alimentos pelos pequenos agricultores. Então, eu acho que tem um conjunto grande de linhas de ação que passam a ser transcendidas, exatamente por essa tomada de consciência e por ter, né, com esta política pública, ter instrumentais voltados ao apoio, a financiamento, a suporte, a pesquisa, a educação, a extensão, né? E uma série de outras medidas que superem, né, o fato de um agricultor que queira ser orgânico fica muitas vezes impedido de ser agricultor orgânico na sua propriedade, porque os proprietários acima do nível, a montante da propriedade dele, por praticarem a produção com agrotóxicos intensiva, a água carreia tudo para a sua propriedade, compromete a sua área, compromete a sua água e inviabiliza, assim como a pulverização aérea compromete que alguém possa ser produtor orgânico naquela região. Deputado, como é que o projeto estabelece, o Márcio falou em convivência, né, dos dois tipos de cultura, digamos assim, como é que o projeto estabelece essa proporcionalidade? Olha, na verdade, ele não dá um percentual daqui, mas dá a oportunidade de que atinja tanto um como o outro, né? É evidente que quando nós falamos em agroecologia, quem mais agradece é o meio ambiente, né, quando você fala em agroecologia. E quando você fala em produtos orgânicos, você evidentemente que está produzindo um alimento saudável, né? E o que eu devo registrar aqui, que isso tudo faz com que, eu acho que esse projeto ele vai dar um mecanismo, né, de um modo geral, para que você faça parcerias, inclusive com universidades, né? Como o Ndau acabou de falar aí. Tem que ter pesquisa, né? Segundo lugar, quando você traz para junto, vamos dizer assim, de quem faz a lei, que somos nós, a Secretaria da Agricultura, a Secretaria do Meio Ambiente, é evidente que esses técnicos vieram aqui também colocando informações viáveis, né, dentro das suas próprias áreas, daquilo que deve ser feito tanto na área da agricultura como na área do meio ambiente. Então, eu não dividiria isso. Acho que a proporcionalidade é para os dois lados, tanto da agroecologia como também de produtos saudáveis. É evidente que quem não vai gostar muito disso, o Márcio deu uma registrada bem rápida, mas são os fabricantes de agrotóxicos e fabricantes de adubos químicos, né? E do outro lado, lá na ponta, quem também não deverá gostar muito, daqui uns 10, 12, 20 anos, é os fabricantes de antibiótico ou coisa parecida, né? Porque eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos cuidar da saúde dessas crianças, né? E vão chegar a um ponto em que não necessitarão realmente de estarem cuidando da saúde, porque eu acho que a saúde do homem entra tudo pela boca, né? Pelo que ele ingere e tal. E quando nós estamos defendendo o produto orgânico, é realmente aquilo que vai prevenir de todas essas doenças. Deputada Ana, acho que é importante destacar aqui que o conceito da agroecologia vai além de uma técnica de agricultura, quer dizer, os benefícios são muito maiores, tem a questão da saúde, tem a questão da justiça social no campo, isso tudo precisa ser bem destacado e é o objetivo do projeto, né? Na verdade, o deputado Aldo colocou, mas a doutora Ondalva também colocou, a questão de manter os nossos jovens, né, ter condições de poder dar continuidade naquilo que sua família vem desenvolvendo em cada
região do estado de São Paulo, né? O porquê disso, né? Na verdade, hoje nós sabemos que uma parte grande dos produtos consumidos aqui no Brasil não é nem produzido muitas vezes no Brasil, né? E isso é muito grave, porque, na verdade, a saída do homem, da família, do campo para vir para a cidade grande é bastante complicado, né? Porque ele não está vindo para a cidade porque ele quer. Ele está vindo para a cidade porque a situação forçou ele a vir para a cidade, né? E forçou de que forma? Falta de incentivo, falta de ter mais condições para que esses jovens possam cursar uma universidade. E aí vai, né? Então, para nós da Frente Parlamentar, e o conceito que a gente tem é que, além de produzir o orgânico, trabalhar, cuidar, né, que vai ser um cuidado com a saúde das nossas crianças, como bem disse o deputado, é também manter a família no campo. E para que tudo isso aconteça, e esse projeto vai dar oportunidade de fazer isso, precisa de ter investimento, né? Porque não dá para se planejar, como o Márcio colocou, né, de daqui 10 anos, né, todos os municípios ter que fornecer a merenda escolar com alimentos orgânicos, com produtos orgânicos, e precisa de investimento. Esses produtores precisam de apoio, e quem precisa de apoio para produzir são os pequenos produtores, né? E esse conceito pode chegar também no grande produtor. O grande produtor pode chegar a hora que ele vai falar, não, já que é assim, nós também vamos investir para produzir o orgânico, para ter o orgânico, plantar o orgânico, querer se preparar para produzir o orgânico. Agora, os pequenos produtores, que é o que produz o orgânico e que são pequeninos, eles não têm condições, porque a produção do orgânico ele é muito mais caro do que o convencional. A gente visitando um produtor orgânico aqui em Araçoiaba, você precisa de ver a mão de obra como ela é complicada. Não é tão simples falar produzir o orgânico. Até você preparar a terra para ela chegar a ter uma produção do orgânico, vai um tempo grande de preparação, não é tão simples assim. Então, nesses debates que a gente tem feito ao longo desses anos, eu, pelo menos, aprendi muito, viu, Mauro? Eu sou muito grata a tudo isso, porque eu tive a oportunidade de aprender muito. Quando funcionários da Secretaria da Agricultura daqui do estado de São Paulo começaram a nos procurar, tem vários pesquisadores, engenheiro agrônimo, vários funcionários que vieram nos procurar, né, deputado? E o anseio deles é muito grande, porque eles falam o seguinte, vocês precisam fazer alguma coisa. Aqui no estado de São Paulo, os funcionários que foram se aposentando, não se repõem os funcionários. Está sem assistência técnica a Secretaria da Agricultura. Então, assim, esse investimento tem que ter pesquisador, tem que ter investimento para que tudo isso dê certo. Só que nós precisamos mudar o conceito, quando a doutora Ondalva fala do conceito, precisamos mudar de fato o conceito, porque se mudando o conceito, você vai entender que o que você está investindo aqui, você está investindo na saúde ao longo tempo. Que esse dinheiro não está indo para o ralo, que é um investimento super importante. Esses movimentos, para você ter ideia, obrigou que a Prefeitura de São Paulo abrisse espaço para os pequenos produtores da agricultura orgânica viessem expor os seus produtos. Né, doutora Ondalva? É bom falar isso, porque são essas pessoas que trabalharam isso, são essas lideranças que lutaram para que isso acontecesse aqui em São Paulo. E não foi uma nem duas audiências que eles fizeram com o pessoal da Prefeitura nessa gestão anterior. Eles tiveram que lutar, porque existia resistência. Essa resistência, a gente precisa quebrar ela. Né? A gente precisa quebrar. Não pensa que nós também vamos ter toda a facilidade, 100%, de aprovar esse projeto aqui. O agronegócio está do outro lado. Então, a gente precisa saber quem é quem. Então, a gente precisa de conscientizar isso, essas pessoas, conscientizar esse tema, esse assunto, que para mim foi fundamental conhecer tudo isso. Né? Porque a gente conhece com quem? Com quem tem condições de nos dar as aulas, né? A gente teve muitas aulas nesse período de 4 anos. Aula com a doutora Ondalva, aula com a doutora Ana Primavera, com o Márcio, com o pessoal da O.
E aí vai, a gente poderia falar aqui a Yara, da Secretaria da Agricultura, enfim, muitos e muitos. E a gente pôde aprender muito. Quanto que a gente ia saber que aquele produto que a gente estava consumindo, né, tinha aquela quantidade de agrotóxicos que tem. Então, isso passou a ser mais divulgado depois dessa luta toda. Eu acredito que foi até a luta de vocês, que até o Globo Rural fala mais disso, que antes não se falava. Vocês lembram disso, não é, Aldo? Sim. Não, você não via, você assistia o Globo Rural, você não via esse debate. Agora já está se tendo. Então, é um trabalho de conscientização, um trabalho de formiguinha, né? E eu acho, assim, eu estou muito esperançosa, eu estou muito feliz que um dia isso vai mudar, né? Como o deputado falou, nós não vamos ter mais crianças obesas, crianças já com seríssimos problemas de saúde, porque já começou a sua alimentação com um montante de agrotóxicos muito grande. Então, eu quero aqui dizer que a gente não pode achar que esse movimento não fez nada, que não avançou. Avançou sim já, com muita luta, mas avançou. Aqui na TV Assembleia SP, você está no programa Em Discussão. Estamos falando hoje sobre o projeto de lei que institui a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica. Mais um intervalo, voltamos já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Em Discussão. Nosso tema hoje, a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica. Essa matéria foi elaborada pela Frente Parlamentar em Defesa da Produção Orgânica e Desenvolvimento da Agroecologia, frente coordenada pelos deputados aqui presentes, Aldo Demarque, do Democratas, e também Ana do Carmo, do PT. Márcio, os números dizem o seguinte: a produção convencional, na produção convencional, os agrotóxicos representam 40% do custo. Na produção orgânica, a gente não vai ter esses agrotóxicos e tende a ser uma produção mais barata. Por que ainda os alimentos orgânicos são caros? Então, esse é um grande paradigma que a gente tem que olhar com outros olhos hoje, né? Essa frase dos orgânicos são mais caros, hoje nós entendemos que ela não existe mais como existia há 20 anos atrás, 10, 20 anos atrás. Hoje você tem, em épocas de safra plena, muitas vezes os orgânicos já são mais baratos do que os convencionais. Então isso mostra, primeiro, que é possível, né? Bom, para que isso aconteça, você tem que ter políticas que nos ajudem a produzir mais, né? E essas políticas públicas são fundamentais para você aumentar essa base, mas não só isso, né? Isso está no projeto. Isso está no projeto, então é uma das... Então, a questão da transição agroecológica, o período de transição que isso está previsto no projeto, é um trabalho fabuloso, porque é aquele que quer converter sua produção convencional para produção orgânica. E, invariavelmente, ele não sabe como. Então, nós já estamos fazendo, independente da aprovação desse projeto, nós já temos um projeto com o governo do Estado, a AO, junto com o Instituto Kairos, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Agricultura, em que trabalha a transição agroecológica com o agricultor convencional. Mas uma coisa que eu queria deixar registrado, essa coisa do preço, que é uma coisa bem de paradigma mesmo, nós, na nossa produção, não temos passivo ambiental. E esse passivo ambiental que nós chamamos não está computado no preço do convencional. Porque isso é futuro, né? Isso é futuro. Então, se você na produção orgânica, você vai plantar por ad infinitum. E na questão da produção convencional, se você não cuidar do seu solo, não tratar dele, ele tem um fim. E esse fim tem um passivo ambiental que ele não está sendo computado, ele não está ali anotado naquela alface que você paga. Então, só por aí já é uma problemática. Mas vamos imaginar que, não vamos pensar nisso, vamos pensar que a gente não tem políticas públicas que nos auxiliem a fazer com que a nossa produção seja maior, e aí é um pouco uma questão de mercado. Mas é importante dizer a questão do passivo ambiental. O passivo ambiental
ele não está incluso no preço do produto convencional. Essa é uma coisa que a gente tem muito claro e é muito difícil para a população na hora que ela só identifica a questão do preço. Como é um problema paradigmático, o que o produtor orgânico tem tentado fazer? Ele tem tentado abaixar a produção dele, tentando aprender a ter, né, processos produtivos em que ele consiga abaixar o preço e tentar lá encaixar lá no preço do convencional. E como eu falei, eu acho que já hoje, em plena safra, nós já temos produtos até mais baratos que os orgânicos, e isso é uma perspectiva maravilhosa, que com políticas como essa, nós vamos com certeza avançar nesse sentido. Bom, Dalva, e onde é que a gente encontra esses produtos orgânicos mais baratos? Nós temos as feiras orgânicas, cada vez em maior quantidade. Nós temos nos supermercados de grande rede, talvez o marketing verde influenciando um preço mais alto, né? Coisa que não acontece nas feiras orgânicas. Então, como é que o consumidor deve observar isso para procurar o produto no lugar certo? Olha, não é muito fácil de responder essa sua pergunta. Né? Existe um movimento hoje, fruto desse nível de consciência que as famílias urbanas estão tendo do papel que representa a família agrícola, que no campo abastece a sua família, está havendo uma série de arranjos, né, de processos de comercialização, onde grupos organizados de produtores passam a vender diretamente para grupos organizados de consumidores. Sim. Então, você tem dentro da linha da agricultura biodinâmica, que é uma forma de produção também orgânica, o que diferenciaria, talvez, de uma forma simplista, né, para dizer, a agricultura biodinâmica não analisa apenas a questão material das coisas. Ela analisa também os padrões vibratórios energéticos que existem dentro dos corpos. Então, ela tem toda uma linha de tratamento do solo e da cultura e das relações com base nessas energias. Né? Então, mas ela se enquadra perfeitamente dentro da legislação de orgânico e, portanto, é certificada. Então, esses grupos chamados de CSA, ou seja, consumidores dando suporte aos agricultores. Então, eles se transformam em coprodutores, né? E passam a comprar diretamente. Hoje, dentro do Instituto AUA, AUA quer dizer gente em Tupi-Guarani, esse instituto, com sede aqui em São Paulo, né, ele desenvolve também o sistema Bancas Orgânicas, onde existe uma organização para o processo da comercialização. Então, grupos de produtores vendendo orgânicos diretamente para os consumidores, criando toda uma relação de visitações recíprocas, de contatos recíprocos. E existe hoje também, né, inclusive, quando o movimento da agricultura orgânica começou num relacionamento direto com o Pão de Açúcar, com a rede de supermercados Pão de Açúcar, ela começou dentro de uma relação de, digamos, só um exemplo, para cada real, né, na venda de um produto, o retorno era em torno de uns 60% para os agricultores e 40% para o supermercado. Um ano depois, inverteu-se a relação e os agricultores ficaram com 20% e 80% para o supermercado. Então, é isso que transformou a agricultura orgânica num produto de elite. Então, existe uma série... Sobre isso, aí que eu chamei de marketing verde. Isso. Tá? Então, existe uma análise, uma revisão que precisa ser feita, né? Porque existe uma quantidade muito grande de possibilidades de negociações mais diretas, com menos manipulação, com menos retirada desses recursos, porque são recursos que são retirados das famílias consumidoras, né? Como é que o senhor observa, deputado Aldo Demarque, essa questão e a necessidade de alimentar a população em quantidade a preços menores com produtos orgânicos? Então, tem uma regra aí que não tem jeito de mudar, né? A oferta
é que estabelece Sim, o preço. o preço, não é verdade? Mas eu acho muito importante aí, porque ela falou na rede de supermercados e tal, né? Nós não podemos ficar só nessa mão, certo? Acho importantíssimo os municípios, os prefeitos municipais, entrarem, vamos dizer assim, principalmente na hora que nós tivermos esse instrumento na mão. Porque, em primeiro lugar, na minha cidade, por exemplo, que eu quando fui prefeito há 36 anos atrás, hoje nós temos uma cooperativa de 100 produtores familiares, que tem 2 vezes por semana a feira lá, dos produtores, dos 100 produtores, certo? Quer dizer que não existe o atravessador, não existe aquele que vai ganhar em cima dele, vai ser direto ao consumidor. Acho muito importante que os municípios entrem nessa batalha, certo? Segundo lugar, nós sabemos que existe uma lei federal onde os produtos, vamos dizer assim, produzidos na agricultura familiar, ele pode ser aplicado, vamos dizer assim, o prefeito pode colocar isso na merenda escolar sem licitação, desde que a origem for realmente produzidos com, vamos dizer assim, na agricultura familiar que existam, ou nas cooperativas ali locais. Quer dizer que você percebe bem que dá para fazer essa contrapartida aí, para que o produtor não fique na mão dos grandes também, vamos dizer assim, supermercados ou aqueles que têm a ponta. Acredito que... E outra coisa, uma coisa que vai acabar acontecendo é que o produto, a conscientização, a mudança de hábito, isso tudo vai fazer realmente com que fortaleça essa... Quando nós falamos aí, né, de merenda escolar, o Marcos estava falando que aqui dá 2 milhões, aqui na capital, no estado de São Paulo tem 53 milhões de refeições por dia, que as prefeituras podem perfeitamente colocar. Você tem consumo na outra ponte lá, sim, que pode realmente fortalecer isso. Mas eu acho que dá para fazer, evidente que é quase que um jogo de xadrez, né? Você não pode achar que a regra está estabelecida, mas existem alternativas para você fugir disso aí. Deputado Ana do Carmo, bem objetivamente, vou fazer um último questionamento aqui para a gente ter um tempo para a conclusão de cada um. Quando o Márcio fala que a produção orgânica não vai deixar o passivo ambiental, a gente tem uma esperança aí da produção orgânica no enfrentamento da crise climática também. Isso tudo, num futuro, tomara que bem próximo, a gente consiga ter uma melhora, né? Com certeza, né? A gente sabe que quando a gente defende a agricultura orgânica e a agroecologia e defende o meio ambiente, é tudo junto, né? Na verdade, é tudo junto, porque você não... Quando você joga, na verdade, quando um produtor joga veneno na sua planta, automaticamente isso desce para as nascentes, né? Vão para as nascentes, não tem outro meio, não tem para outro lugar. E então, quer dizer, essa questão do meio ambiente hoje saudável, né, aqui no nosso Brasil, ele é importantíssimo e a gente espera que com essa luta, com esse projeto, com esse trabalho, que a gente avance, né, cada vez mais e que isso a gente tem certeza, depois de tanto da nossa participação aqui, o que a gente aprendeu, o que a gente também está conhecendo e estamos ainda aprendendo, a gente sabe que realmente cuidar da sua terra para que ela produza o orgânico, você está literalmente consolidando essa terra, né? E cumprindo com essa questão aí dessa questão do meio ambiente, né? Da conservação, né? Das nossas terras, das nossas nascentes, do nosso meio ambiente. Isso a gente não tem dúvida. Agora sim, então vamos aqui para a nossa conclusão, bem objetivamente, Márcio, 30 segundos até. Bom, eu queria dizer só que eu estou otimista, espero que o projeto seja aprovado, é óbvio, a gente trabalhou 2 anos para isso. Eu acho que um aprendizado nosso foi exatamente envolver a sociedade civil, o legislativo e trouxemos o executivo para que trabalhássemos juntos e que né, pedimos apoio ao secretário da Agricultura, pedimos apoio ao secretário do Meio Ambiente, porque nosso objetivo é aprovar o projeto. Então,
essa construção junta que está fazendo com que ele seja, esperemos, aprovado. Bom, Dalva, bem objetivamente, sua conclusão? Eu gostaria de dar foco nessa nossa despedida na importância das políticas públicas de sustentabilidade local das prefeituras. Então, se as prefeituras, as administrações que começaram recentemente, tomarem consciência humana, consciência social, consciência ambiental, de que estes processos produtivos geram a estabilidade interna, garante a sobrevivência das famílias do campo e as famílias da cidade, da sua comunidade, do seu município, né? Todo um processo de educação, de investimento nos conselhos municipais, dentro da agricultura, do meio ambiente, da educação, da assistência social, a gente cria uma base de retomada da qualidade da vida. Seu fechamento, deputado Aldo. Não tenho dúvida, eu acho que esse sonho vai se tornar uma realidade, se Deus quiser. Começou esse sonho com a Associação dos Agricultores Orgânicos, né, da Agricultura Orgânica, da Fundação Mokichi Okada, que depois, no fim, ampliou isso tudo para essa discussão de 2 anos, né, só 2 anos, de 4 anos de existência, 2 anos só para discutir esse projeto, né, Ana? Eu tenho certeza absoluta que nós vamos deixar, vamos dizer assim, o nosso nome como legislador marcado aí nos anais da casa para o resto da vida, por Estado de São Paulo. Agradeço principalmente aos colaboradores que tiveram presentes na formação, na formatação da minuta dessa lei. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa em discussão. Falamos hoje sobre a política estadual de agroecologia e produção orgânica. Essa matéria, esse projeto de lei foi elaborado pela Frente Parlamentar em Defesa da Produção Orgânica e Desenvolvimento da Agroecologia, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, frente essa coordenada pelos deputados Aldo Demarque, do Democratas, e também Ana do Carmo, do PT. Muito obrigado pela presença de você em casa, que nos acompanhou nesse tema. Fale-me sobre esse programa na rede social, aí no endereço que aparece no seu vídeo. Você pode fazer também o seu comentário na sua rede, é só marcar #Mauro Friesman. Muito obrigado, tchau, até o próximo tema.